Eu pedi um sinal a Deus, e ele respondeu de um jeito que me deixou sem chão. Até hoje, quando eu lembro daquele dia, parece que o tempo para. Eu fecho os olhos e ainda consigo sentir o frio na barriga, o arrepio que percorreu o meu corpo inteiro. Eu não era mais uma mulher cheia de fé. Eu era uma mulher cansada, quebrada, e sinceramente, eu já não acreditava que Deus se importava comigo. Mas o que ele fez naquela noite me fez entender que ele nunca tinha me deixado, nem por um segundo. Naquele tempo, eu tinha 70 anos. 70. E parecia que a vida tinha acabado antes do tempo. Eu morava sozinha num apartamento pequeno, em Porto Alegre. Depois do divórcio, nada mais fez sentido. Meu marido tinha ido embora depois de quase 40 anos de casamento, e com ele foi o que eu achava que era minha segurança, minha estrutura, até meu nome. De repente, eu era só Maria, sem sobrenome, sem aliança, sem planos. A aposentadoria mal dava para pagar as contas básicas. E as noites? As noites eram um tormento. Eu chorava tanto que às vezes acordava com o travesseiro molhado e nem lembrava quando tinha começado a chorar. Eu me lembro de um dia específico. Eu tinha ido ao mercado e precisei devolver um pacote de arroz no caixa porque o dinheiro não ia dar. Foi ali, na frente de uma fila cheia de gente, que a vergonha me tomou. Eu cheguei em casa, deixei as compras no chão e sentei no sofá. Fiquei olhando pro teto, sem vontade de nada. Foi quando eu falei alto, sem planejar. Deus, se o Senhor ainda se importa comigo, me mostra um sinal. Um só. Eu não aguento mais. Eu não esperava a resposta. Foi um desabafo. Uma última tentativa antes de desistir de tudo. Mas o que aconteceu depois mudou o rumo da minha vida. Nos dias seguintes, parecia que o silêncio de Deus era ainda maior. Eu tentava orar, mas as palavras travavam. Então comecei a falar com ele como quem fala sozinha, lavando a louça, varrendo a casa, andando pelas ruas. Por que o Senhor me deixou chegar nesse ponto? Eu perguntava. Onde o Senhor estava quando tudo desmoronou? Uma noite, a energia acabou no bairro inteiro. Eu fiquei sentada na sala, só com a luz das velas. O silêncio era tão grande que eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio da parede. E ali, naquele escuro, eu voltei a fazer o mesmo pedido. Deus, se o Senhor ainda está aqui comigo, me mostra um sinal. Foi nesse instante que eu senti algo que não dá para explicar com palavras. Não foi uma voz audível, mas foi uma presença. Uma paz tão forte que me envolveu inteira. O choro veio, mas não era de tristeza. Era como se alguém estivesse sentado ao meu lado, me abraçando de dentro para fora. E dentro de mim, uma frase clara surgiu. Eu nunca te deixei. Na hora eu olhei em volta, assustada. Achei que estava ficando louca. Mas quanto mais eu chorava, mais eu sentia uma certeza que eu não sentia há anos. A certeza de que Deus estava ali, na minha sala escura, no meio do meu nada. Aquela noite foi o começo de algo que eu não sabia explicar. Nos dias que seguiram, as coisas começaram a acontecer de um jeito diferente. Primeiro foi um telefonema inesperado do meu filho, com quem eu mal falava há meses. Depois, um convite para ajudar num grupo de costura da igreja do bairro, um lugar onde eu jurei que nunca mais pisaria. E em cada uma dessas pequenas coisas, eu comecei a ver o mesmo padrão, o mesmo toque. Era como se Deus estivesse costurando minha vida de volta, ponto por ponto, mas o verdadeiro sinal, aquele que me deixou sem chão, ainda estava por vir. E quando ele veio, eu percebi que Deus não apenas tinha ouvido o meu pedido, ele já estava preparando a resposta muito antes de eu abrir a boca. Nos dias seguintes àquela noite das velas, algo dentro de mim começou a mudar, mesmo que por fora tudo ainda parecesse igual. Eu ainda tinha contas atrasadas, ainda acordava com medo do amanhã, mas dentro de mim, algo estava se movendo. Era como se uma pequena chama tivesse acendido depois de anos no escuro. Eu acordava e sentia vontade de abrir a janela, de respirar. Fazia tempo que eu não fazia isso. Eu lembro que no domingo seguinte, quando a vizinha me convidou para ir na igreja do bairro, eu quase disse não. Eu já tinha ido tantas vezes antes, e sempre saía igual, vazia. Mas naquele dia, não sei explicar. Eu senti que devia ir. Fui com a roupa mais simples que eu tinha. Sentei lá no fundo, sem querer ser notada. E no meio do louvor, quando começaram a cantar "Grandes coisas estão por vir", eu senti a mesma presença daquela noite. Um calor no peito. Uma paz. E de novo a mesma frase dentro de mim. Eu nunca te deixei. Eu chorei sem parar. Eu não sabia se as pessoas estavam olhando e nem me importava. Era como se Deus estivesse me reconstruindo bem ali, entre aquelas cadeiras velhas e as vozes desafinadas.
Saí da igreja leve, mas com uma pergunta latejando na mente. E agora, Deus? O que eu faço com a minha vida? Os dias foram passando, e aos poucos, Deus começou a me responder. Não com trovões ou milagres espetaculares, mas com pequenos detalhes. Um senhor da igreja me convidou para ajudar num grupo de costura que fazia roupas para doação. Eu aceitei, mais para me distrair do que por vontade. Mas foi ali que tudo começou a mudar. No primeiro dia, sentei na frente da máquina, meio sem jeito. Fazia anos que eu não costurava, mas minhas mãos pareciam lembrar. Fui costurando, e enquanto conversava com as outras mulheres, percebi que pela primeira vez em muito tempo eu estava rindo. Rindo de verdade. No final do mês, a coordenadora veio até mim e disse: Maria, você costura tão bem? Já pensou em vender algumas peças? Na hora eu ri, achando graça. Eu mal tinha dinheiro para comprar tecido. Mas no caminho para casa, senti de novo aquela voz suave dentro de mim. Confia. E foi o que eu fiz. Peguei os poucos trocados que tinha e comprei tecido para fazer 2 bolsas. 2. Costurei com todo o cuidado do mundo. No dia seguinte, levei para o grupo da igreja para mostrar. Uma das mulheres se encantou e disse que queria comprar. Em menos de uma semana, outras começaram a pedir também. Eu fiquei surpresa. Era como se Deus tivesse aberto uma janela bem no meio da tempestade. Mas o verdadeiro sinal ainda estava por vir. Certo dia, enquanto eu terminava uma encomenda, recebi uma ligação desconhecida. Era uma mulher chamada Paula, dona de uma loja de artesanato. Ela disse que uma cliente tinha mostrado uma das minhas bolsas e que queria conversar comigo sobre uma parceria. Eu quase deixei o telefone cair. Marcamos de nos encontrar e eu fui tremendo, sem acreditar. Quando cheguei, ela me recebeu com um sorriso e disse: Maria, suas peças têm algo diferente. Tem amor nelas. Quero colocar suas bolsas na minha loja. Naquele momento, eu entendi. Aquilo era o sinal. Não apenas o sinal que eu tinha pedido, mas uma resposta completa, costurada com cuidado pelo próprio Deus. Ele não apenas me ouviu, ele me deu um novo propósito. E dali em diante, as coisas começaram a acontecer rápido. As vendas cresceram. Eu não acreditava no que via. No primeiro mês, o dinheiro deu para pagar todas as contas e ainda sobrou. No segundo, consegui reformar o cantinho da costura. Eu, que antes mal tinha forças para levantar da cama, agora acordava com alegria. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Porque quando eu pensei que Deus já tinha feito o impossível na minha vida financeira, Ele decidiu tocar na parte mais profunda, a ferida que eu escondia até de mim mesma. E foi aí que tudo ficou ainda mais real. Eu achava que o milagre já tinha acontecido, que Deus tinha me mostrado o sinal que eu tanto pedi, e Ele realmente tinha. Mas o que eu não sabia é que o maior milagre ainda estava escondido, no lugar mais dolorido do meu coração. Por fora, a vida começava a florescer. A oficina de costura que eu montara no canto da sala agora era meu refúgio. As encomendas não paravam de chegar, e as pessoas começaram a me chamar de Dona Maria das Bolsas. Eu ria, sem acreditar que aos 70 anos eu estava recomeçando do zero. Cada ponto que eu dava era uma oração. Cada linha era um fio de esperança sendo tecido. Mas quando a casa ficava em silêncio, o passado ainda gritava. Meu divórcio ainda era uma ferida aberta. Eu dizia para mim mesma que já tinha superado, mas a verdade é que eu nunca tinha perdoado. Nem a ele, nem a mim. Eu carregava mágoas tão antigas que pareciam parte de mim. E mesmo experimentando a presença de Deus, ainda havia um peso, um nó no peito que eu não sabia desfazer. Uma noite, enquanto costurava sozinha, lembrei do dia em que meu marido foi embora. Ele não disse quase nada. Só pegou uma mala e saiu. E o silêncio dele foi mais cruel do que qualquer grito. Eu fiquei parada na porta, segurando a aliança, sem entender como 40 anos de história podiam caber dentro de uma mala. Naquela noite, anos depois, a lembrança voltou como uma onda. Eu larguei a agulha, fechei os olhos e chorei. Chorei como se o tempo tivesse voltado. Eu gritei para Deus: Por quê? Por que o Senhor deixou ele me abandonar? O que eu fiz de tão errado? Foi nesse momento que senti novamente aquela presença suave. Só que dessa vez, não veio com palavras. Veio com um silêncio cheio de paz, como se o próprio Deus me abraçasse. E dentro desse silêncio, um pensamento me atravessou com tanta clareza que eu perdi o ar. Ele também era ferido, Maria. Você não perdeu. Você foi poupada. Aquilo me desmontou. Eu fiquei ali, sentada no chão da sala, com as mãos tremendo. Eu entendi, pela primeira vez, que Deus não apenas me resgatou da dor, mas também me protegeu de algo que eu não teria suportado continuar vivendo.
Foi como se um peso antigo tivesse caído dos meus ombros. Nos dias seguintes, comecei a orar por perdão. Não o perdão que a gente fala da boca para fora, mas aquele que sai de dentro da alma. Comecei a orar pelo meu ex-marido. Pedi para Deus abençoá-lo, mesmo sem saber onde ele estava. E foi quando algo inacreditável aconteceu. Certa manhã, tocou o telefone. Eu atendi achando que era uma cliente. Mas do outro lado da linha, uma voz trêmula disse: Maria, sou eu. Meu coração disparou. Era ele. Depois de tantos anos, era ele. Eu não soube o que dizer. Ele falou devagar, com a voz cansada, dizendo que estava doente, sozinho, e que tinha sentido vontade de me ligar para pedir perdão. Eu não consegui conter o choro. Não era raiva, era algo maior. Era como se o céu inteiro estivesse dentro daquela ligação. Eu senti que aquele era o jeito de Deus me mostrar que o perdão era real, que ele estava restaurando tudo, até aquilo que eu achava perdido para sempre. Eu disse a ele: eu te perdoo, e peço que você também me perdoe. Do outro lado, o silêncio virou choro. Quando desliguei, fiquei em silêncio por um tempo. Olhei para o teto e só consegui dizer: obrigada, Deus. O Senhor me ouviu. Naquele dia, percebi que o sinal que eu tinha pedido a Deus lá atrás não era sobre dinheiro, nem sobre sucesso. Era sobre cura. Era sobre Ele me ensinar a viver de novo. E dali para frente, cada manhã ganhou outro sentido. Eu acordava e a primeira coisa que eu fazia era agradecer. Agradecer pelo sol, pelo ar, pela máquina de costura, por cada encomenda, por cada sorriso. A depressão que me aprisionava por anos foi sumindo aos poucos, como uma névoa que se dissipa ao nascer do dia. Mas o que aconteceu algumas semanas depois foi tão fora de tudo o que eu podia imaginar, que até hoje, quando conto, as pessoas se arrepiam. Porque o sinal de Deus, aquele que me deixou sem chão, ainda não tinha acabado. Ele ainda tinha mais uma coisa para me mostrar. Depois daquela ligação, eu achei que tinha vivido tudo. O perdão, a paz, o recomeço. Mas Deus sempre vai além do que a gente espera. Ele não apenas responde, ele surpreende. Eu lembro de um dia específico, umas 2 semanas depois da conversa com meu ex-marido. Eu acordei cedo, o sol ainda nascendo, e fui preparar meu café. No rádio, tocava uma música antiga, daquelas que falam sobre promessas de Deus. Eu sentei com a xícara nas mãos, olhei pela janela e disse: Senhor, se ainda há algo que o Senhor quer fazer, me mostra. Foi uma oração simples, sem emoção, mas parecia que o céu ouviu. Naquela mesma tarde, recebi uma visita inesperada. Era uma moça jovem, de uns 30 e poucos anos, bem vestida, com um sorriso educado. A senhora é a Dona Maria das Bolsas? Ela perguntou. Eu confirmei, meio desconfiada. Ela então explicou que era filha da dona da loja onde eu vendia minhas peças e que estavam abrindo uma nova filial em Gramado. Minha mãe disse que a senhora é uma bênção. A gente quer que suas bolsas estejam lá também. Eu fiquei muda. Gramado? Eu nunca imaginei que algo feito pelas minhas mãos chegaria tão longe. Aquilo era mais do que uma oportunidade. Era uma resposta. Era como se Deus estivesse dizendo: Viu, Maria? Eu ainda escrevo capítulos novos. Nos dias seguintes, comecei a produzir sem parar. Cada bolsa que eu terminava parecia carregar uma história. Eu orava sobre cada uma delas. Pedia para que quem as comprasse sentisse o mesmo amor que Deus me fez sentir. E de algum jeito, parecia que as pessoas sentiam. Comecei a receber mensagens de clientes dizendo que choraram ao ler o bilhetinho que eu colocava dentro das bolsas. Você é vista por Deus. Mas o mais impressionante aconteceu em uma manhã de sexta-feira. Eu estava costurando quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi achando que fosse mais uma encomenda. Mas do outro lado, uma voz emocionada disse: Dona Maria, eu não a conheço, mas preciso lhe contar o que aconteceu. Era uma mulher de São Paulo. Ela contou que tinha comprado uma das minhas bolsas em Gramado e que dentro dela encontrou o bilhete com a frase: Você é vista por Deus. Ela começou a chorar no telefone e disse: Eu estava prestes a tirar minha própria vida naquela semana. Quando vi esse bilhete, foi como se Deus tivesse falado comigo. Eu fiquei sem ar. Eu chorava, soluçando, segurando o telefone com as mãos trêmulas. Ela continuou. Eu me ajoelhei e orei pela primeira vez em anos. Eu só queria agradecer. A senhora salvou minha vida. Eu mal consegui responder. Fiquei em silêncio, sentindo o peso e a doçura daquela revelação. Quando desliguei, eu desabei de joelhos. Senhor, eu disse, isso é o teu sinal. Eu entendi. Naquele momento, eu percebi que Deus não apenas tinha restaurado minha vida,
Ele estava usando o que um dia foi minha dor para curar outras pessoas. O sinal que eu pedi tinha se tornado o sinal de outros. O milagre tinha se multiplicado. Nos dias que vieram, comecei a receber mais mensagens, mais histórias. Pessoas que encontravam consolo nas minhas palavras, nas minhas bolsas, nos bilhetes. Gente que eu nunca vi, me escrevendo: Dona Maria, Deus falou comigo através da senhora. E eu pensava: eu? Uma mulher que há pouco tempo chorava no escuro pedindo um sinal? Foi quando eu entendi o que realmente significa ser usada por Deus. Ele pega as partes quebradas da nossa história e transforma em pontes para outros atravessarem. Ele pega o que era desespero e transforma em esperança. A depressão que antes me dominava deu lugar a uma paz que eu nunca tinha conhecido. E eu comecei a sonhar de novo. Não com riquezas ou sucesso, mas com propósito, com vida. Certa noite, enquanto eu terminava mais uma encomenda, parei, olhei para a máquina e comecei a rir sozinha. Senhor? Eu disse. O sinal que eu pedi era só para saber se o Senhor ainda estava comigo. Mas agora eu vejo. O Senhor sempre esteve, o tempo todo. Mas ainda faltava uma última parte da história, o fechamento que só Deus poderia escrever. E foi algo que ele fez de um jeito tão inesperado, tão impossível, que até hoje, quando eu conto, as pessoas me perguntam se é verdade. E eu respondo: sim, é verdade. Porque quando Deus decide responder, ele faz do jeito dele, e esse jeito sempre nos deixa sem chão. Depois daquele telefonema da mulher que encontrou o bilhete, eu passei dias sem conseguir parar de pensar no que tinha acontecido. Eu andava pela casa com o coração acelerado, tentando entender como algo tão pequeno podia mudar tanto. Eu só escrevi: você é vista por Deus. E mesmo assim, ele usou aquilo para salvar uma vida. Eu comecei a perceber que os sinais de Deus nem sempre vêm do céu. Às vezes, eles nascem dentro da gente. Eu, que um dia pedi um sinal para continuar viva, agora estava sendo o sinal que mantinha outras pessoas vivas. Isso me deixava em lágrimas quase todos os dias. Mas Deus ainda queria me mostrar algo maior, algo que eu nunca teria coragem de pedir. Era um sábado à tarde quando o telefone tocou de novo. Era meu filho, Lucas. Fazia tempo que a gente não se via. Desde o divórcio, nossa relação tinha se quebrado também. Ele guardava mágoa, achava que eu tinha me afastado demais, e eu, por vergonha, acabei me calando. A ligação dele me pegou de surpresa. Mãe, ele disse, posso passar aí amanhã? Quero conversar. Meu coração quase saiu pela boca. Eu limpei a casa como se fosse Natal. Fiz café, bolo, deixei tudo arrumado. No domingo, quando ele chegou, eu tremia. Ele estava diferente, mais calado, com os olhos fundos. Senti um peso no ar, um tipo de tristeza que eu reconhecia. A mesma que eu carreguei por anos. Ele sentou, tomou um gole de café e disse: Mãe, eu não tô bem. Eu perdi o emprego. O casamento tá por um fio. Eu não sei mais o que fazer. Naquele instante, eu entendi. O sinal que eu pedi a Deus lá atrás não era só pra mim. Era pra ele também. Eu olhei pra ele e senti o mesmo calor no peito, a mesma presença que me visitou naquela noite sem luz. Lucas, eu disse, eu sei o que é perder o chão, mas também sei o que é sentir Deus colocar os pés da gente de volta no lugar. Ele vai fazer isso por você também. Ele começou a chorar. Eu o abracei, e pela primeira vez em muitos anos, oramos juntos. Eu não tinha palavras bonitas, só lágrimas. Eu disse: Senhor, o mesmo Deus que me levantou, levanta o meu filho agora. Enquanto orávamos, senti uma coisa indescritível, como se o ar da sala tivesse mudado. O choro dele se transformou em paz. Ele respirou fundo, me olhou e disse: Mãe, faz tempo que eu não sentia isso. Naquele dia, Deus restaurou algo que o tempo e a dor tinham destruído. O amor entre mãe e filho. Quando ele foi embora, eu fiquei olhando pela janela, vendo-o se afastar com o coração cheio de gratidão. Os dias seguintes foram de silêncio bom, daqueles que a gente sente quando sabe que Deus está agindo mesmo sem precisar falar nada. Eu continuei costurando, orando, sorrindo. Cada batida da máquina era uma oração silenciosa. Um mês depois, Lucas me ligou de novo, mas dessa vez a voz dele era outra. Alegre, leve. Mãe, consegui um novo emprego e quero te contar mais uma coisa. Voltei para a igreja. Eu não consegui conter o choro. Eu me ajoelhei no chão da sala, sozinha, e chorei em gratidão. Senhor, o sinal que eu pedi há meses atrás agora virou um rio. O Senhor não me respondeu só por mim. O Senhor respondeu por ele também. Naquele instante, eu senti Deus me lembrando de algo.
Ele nunca desperdiça dor. Ele transforma. Ele usa cada lágrima, cada espera, cada silêncio. E pela primeira vez em muitos anos, eu me vi completamente curada. Não havia mais medo, nem vazio. Só paz. Uma paz que não dependia do que eu tinha ou deixava de ter. E foi ali, sentada com a Bíblia aberta sobre a mesa, que eu entendi o que o sinal realmente significava. Eu pedi para Deus me mostrar que Ele ainda estava comigo. E Ele me mostrou, não com uma visão, mas com uma vida transformada. Hoje, quando penso em tudo o que vivi, o divórcio, a solidão, a depressão, a vergonha, eu vejo que nada foi em vão. Cada queda foi uma parte do caminho que me trouxe até aqui. Mas Deus ainda tinha um último toque, uma última resposta. Algo tão simbólico, tão pessoal, que eu não consegui conter as lágrimas quando aconteceu. E esse último acontecimento foi o selo da promessa. Foi o momento em que eu entendi, de uma vez por todas, que Deus não apenas responde, Ele reconstrói. Alguns meses se passaram desde aquele dia em que o Lucas voltou para a igreja. A oficina de costura cresceu mais do que eu podia imaginar. Agora, além de vender, eu também ensinava outras mulheres, viúvas, aposentadas, mães sozinhas, a costurar e encontrar propósito nas próprias mãos. Às vezes, eu olhava para elas e via a mim mesma, perdida lá atrás, pedindo um sinal a Deus. E sem perceber, eu me tornava para elas o mesmo sinal que um dia pedi. Mas Deus sempre gosta de fechar a história com poesia. Era uma tarde tranquila, de céu azul. Eu estava arrumando os tecidos quando o carteiro chamou no portão. Tem uma correspondência para a senhora, Dona Maria. Peguei o envelope, olhei o remetente e congelei. Era do meu ex-marido. Sentei no sofá com as mãos trêmulas. Abri devagar, com o coração batendo forte. Dentro havia uma carta escrita à mão. As letras tortas, o papel amassado. Li com os olhos marejados. Maria, não sei quanto tempo me resta. Queria te agradecer. Aquela ligação que te fiz mudou tudo para mim. Depois daquele dia, voltei a orar. Pedi perdão a Deus por tudo. Queria que soubesse que Ele também me alcançou. E quero te agradecer por nunca desistir de amar, mesmo quando eu não merecia. Se eu não tiver tempo de dizer pessoalmente, você foi o maior sinal de Deus na minha vida. Eu não consegui conter o choro. Ali, no meio da sala, ajoelhei com a carta nas mãos e disse: Senhor, o que eu pedi como um sinal virou uma história inteira. Foi como se o céu se abrisse. Eu senti uma presença tão doce, tão viva, que parecia que Jesus estava sentado ao meu lado. E dentro do meu coração, uma frase ecoou, clara, firme, suave. Eu sempre estive aqui, Maria. Desde o primeiro dia. Eu fiquei ali, de olhos fechados, deixando as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de dor, eram de gratidão, de saber que, mesmo quando tudo parecia perdido, Deus já estava escrevendo o recomeço. Hoje, quando olho para trás, vejo que Ele nunca me abandonou. Ele me segurou na queda, me levantou da poeira e me deu algo que o mundo não pode tirar: paz. A depressão virou testemunho. A solidão virou missão. A dor virou ponte para alcançar outros corações. E aquele sinal que eu pedi, eu vejo todos os dias. Vejo quando uma mulher me abraça chorando depois de uma aula. Vejo quando recebo uma mensagem dizendo: suas palavras me deram força para continuar. Vejo quando abro os olhos de manhã e sinto vontade de viver, porque o verdadeiro sinal de Deus é a vida transformada. Às vezes eu ainda olho para o céu e sorrio, lembrando daquela noite em que eu pedi um sinal. E digo: Senhor, o teu jeito de responder é perfeito. Tu me deixaste sem chão, mas foi só para eu aprender a andar sobre as tuas promessas. Se você está ouvindo essa história agora e sente que a sua vida está sem cor, sem rumo, sem esperança, eu quero te dizer algo do fundo do meu coração. Pede um sinal. Não um sinal qualquer, mas pede para Deus mostrar que Ele ainda está aí. E quando Ele mostrar, e Ele vai mostrar, se prepara. Porque o amor dele é real, e quando toca, transforma tudo. Eu sou Maria Martins. Eu pedi um sinal a Deus. E Ele respondeu de um jeito que me deixou sem chão. Mas foi nesse chão quebrado que Ele plantou o milagre. Fecha teus olhos por um instante e repete comigo: Senhor Jesus, eu confio em Ti. Me mostra o teu sinal. Muda minha história. Agora escreve aqui nos comentários: eu creio em Deus. Escreve isso como uma declaração de fé, como uma semente. Porque se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua também. E se essa história tocou o teu coração, não guarda para ti. Compartilha.
Mostra para alguém que precisa lembrar que Deus ainda fala, que Ele ainda responde. E quando terminar esse vídeo, não vai embora. Assiste o próximo testemunho, porque o mesmo Deus que me levantou é o mesmo que pode levantar você.